Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre os impactos da pandemia aí na educação infantil. Se esse assunto te interessa, segue aí com a gente até o final. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Moura, eu sou psicopedagoga, trabalho aí diretamente no desenvolvimento infantil, né, atendo crianças aí e adolescentes no espaço clínico. E hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho para vocês sobre os impactos aí da pandemia no desenvolvimento das crianças, público-alvo aí da educação infantil, tá? Então, logo aqui no início eu já peço vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative aqui as notificações para receber, tá? Sempre que houver um vídeo novo, você vai receber aí a notificação para você estar por dentro das novidades, tá? Já deixa seu like aqui se você gostou desse tema, tá bom? E compartilha aí com as pessoas que você acha que é interessante estar ouvindo também sobre esse tema que a gente vai estar abordando aqui agora, tá ok? Então, quais são esses impactos aí que a pandemia ela pode ter trago para as crianças aí na educação infantil? Nós ficamos praticamente 2 anos aí, né, sem aula presencial. Então, a criança, elas tiveram acesso aí a um acompanhamento, né, mas um acompanhamento online. Então, as crianças que ainda estavam fora da escola, principalmente essas que começaram, que deveriam estar no primeiro, segundo período aí, né, durante esses 2 anos que a gente teve essa dificuldade, né, por causa da pandemia, então teve que ser o atendimento, as aulas online. Então, consequentemente, elas vão apresentar, sim, um desenvolvimento inadequado, né? Então teve vários impactos, várias coisas que vão influenciar no desenvolvimento dessa criança. Primeiro, a criança, na educação infantil, a gente precisa muito de trabalhar a área emocional, a área social e as áreas psicomotoras da criança, tá? Então, com as aulas online, essa questão do desenvolvimento social, ele ficou comprometido. Então, as crianças, elas permaneceram em casa. Então, foi um período muito restrito onde elas ficaram em convívio apenas com os familiares ali mais próximos. Então, teve esse comprometimento aí no desenvolvimento social. E nós sabemos que esse desenvolvimento é fundamental aí para o desenvolvimento geral da criança. Então, a parte social, de socialização, de comunicação, né, de interação, faz muita diferença. É uma das bases aí que a gente precisa na educação infantil, de estar desenvolvendo a criança para que ela tenha o crescimento aí desejado, né? Satisfatório, tá? Então, isso daí já é algo que a gente precisa observar o que se ficou comprometido aí na sua criança, tá? Teve também a questão emocional. Então, teve muitas crianças aí que ficaram muito ansiosas por estar muito em casa, né? Tem a questão do medo, então ficaram com medo de sair de casa. Às vezes os pais estavam muito temerosos, né? Um excesso aí de informação, aquele excesso de limpeza, né? Porque todo mundo ficou muito preocupado. Então tem essa questão emocional. Tem muitas crianças que desenvolveram quadros de ansiedade, quadros depressivos, tá? Desenvolveram muitas fobias, medos, crianças que estão dormindo mal. Então, tudo isso aí precisa ser levado em conta e analisado, porque influencia diretamente a aprendizagem aí das crianças, tá? Teve também um excesso de telas, elas tiveram muito acesso ao celular, à televisão, né? Então, com aulas online, elas precisaram ficar mais tempo também no computador e também até mesmo a questão do lazer, ele foi substituído em muitos casos aí do brincar, né? Como não, às vezes não tinha outra pessoa para brincar, um coleguinha ali disponível para brincar, crianças que são filhos únicos, né? Não tinha outra criança para interagir. Então, muita exposição aí às telas, tá? E que também a gente sabe que tem assim os seus benefícios, mas tem os seus malefícios quando são em excesso, né? E também aí vem novamente a questão da ansiedade, né, que é proporcionada aí por esse excesso de telas. Então, a aprendizagem em si,
eles receberam essa aprendizagem online, mas o ambiente familiar, o ambiente de casa, ele não é favorável para essa aprendizagem. Por mais que a gente coloque a criança lá para fazer uma rotina, que tenha o espaço dela ali para fazer, né, as suas tarefas de casa, que tenha o horário certinho, mas não é a mesma coisa de estar presente, de ter um professor também para estar orientando a criança. Então, a aprendizagem ali orientada pelos pais, ela tem um efeito, né, digamos assim. E quando tem um profissional ali de educação com a criança, com outro olhar, né, é mais eficaz. Então, a criança, ela teve também esse prejuízo aí. As crianças desenvolveram, eu que acompanho que as crianças, né, na educação, desenvolveram? Sim, com certeza elas desenvolveram, mas não foi o ideal, tá? Outro quesito também que a gente precisa observar são as questões psicomotoras. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falei para vocês sobre a importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantil. Então, com a pandemia, a educação infantil que trabalha muito a psicomotricidade, o movimento, né? Coordenação motora, equilíbrio, lateralidade. Então, isso aí online não tem a mesma eficácia do presencial, tá? Foi ofertado, muitas escolas ofertaram, muitos pais observaram isso e se esforçaram, mas a gente precisa de observar se o desenvolvimento da criança foi o adequado, tá? Como que a gente vai saber disso daí? Fazendo uma avaliação, observando se a criança ela está ali no nível mesmo dela. Então, a gente tem aí os parâmetros para observar, né, os marcos do desenvolvimento infantil. Então, a criança de 4 anos, de 3 anos, o que ela precisa saber? A de 4 anos, o que ela precisa fazer? Quais são as habilidades motoras, cognitivas, né, que a criança precisa? De 5 anos, o que eu espero de uma criança de 5 anos? Quais são as questões orais? Como que deveria ser o vocabulário? Como que deveria ser as questões motoras, né, da coordenação motora. Então, isso aí a gente precisa de estar observando, de estar fazendo uma avaliação, tá? Quando observa que a criança ela tem algum atraso, tá? Não estou falando de transtorno, de deficiência, mas às vezes alguma habilidade que não foi consolidada, que já passou a idade e ainda não foi consolidada, o ideal é fazer essa intervenção aí precoce, antes que cause mais prejuízo aí no desenvolvimento infantil, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer a partir de agora? É o quê? É estar fazendo a avaliação quando houver necessidade para saber se essas áreas da criança estão realmente consolidadas, se a criança ela precisa de ter uma intervenção precoce, se a criança precisar realizar essa intervenção e proporcionar o que à criança? Os pais acompanharem a criança em casa, né? Acompanhar nas atividades de casa, acompanhar as tarefas, os trabalhos, o que a criança precisa de fazer. As crianças da educação infantil precisam desses momentos de movimento, então momentos aí com os pais, de brincar com os irmãos, né? De interação social para melhorar o desenvolvimento e ser feito realmente um acompanhamento aí de observação e observando o desenvolvimento aí dessa criança de acordo com a faixa etária dela, de acordo com a série que ela se encontra, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mais uma vez, se você não deixou seu like, deixa aí seu like para mim saber se esse vídeo foi interessante para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar comentando, podem estar perguntando, que eu vou ter imenso prazer de responder a todos vocês, tá joia? Então, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.